A noite parecia comum para Zé Felipe. Um sábado sem show, raro em sua agenda corrida. Ele havia prometido a si mesmo que descansaria, que evitaria qualquer evento social que o tirasse de casa. Mas o convite veio de alguém que ele não podia negar, seu melhor amigo e produtor, Léo Martins. A festa seria em Goiânia mesmo, num espaço reservado, onde estariam reunidos artistas, empresários, amigos íntimos e uma atração surpresa que ninguém sabia quem era. Vai ser tranquilo. Irmão, disse Léo ao telefone. Nada de imprensa, só a galera de casa. Vai ser bom para você relaxar um pouco. Zé pensou por alguns segundos. Desde o fim do casamento, sua vida parecia estar em câmera lenta fora dos palcos. Dormia pouco, comia mal e sorria menos. A separação havia sido pública, dolorosa. E mesmo meses depois, ele ainda carregava resquícios daquela ausência. Todd Baum, Leo, eu vou, respondeu com uma voz baixa. Mal sabia ele que naquela noite, o destino havia preparado algo que ele não poderia prever. O espaço escolhido era luxuoso, um salão de vidro no alto de um condomínio fechado, com vista panorâmica da cidade. Luzes âmbar envolviam o ambiente, e uma banda ao vivo tocava clássicos do sertanejo universitário. Havia sorrisos, abraços e reencontros. Zé chegou discreto, do Bonnie Moulton, tentando passar despercebido. Pegou um copo de uísque e se encostou no bar. Observava as pessoas com um certo afastamento, como se estivesse ali, mas ainda preso a outro tempo, outro lugar. Olha quem resolveu aparecer, disse Léo, batendo nas costas dele. Agora sim a festa começou. Zé sorriu de leve. Tô. Ai, mas não sei se estou presente, sabe? Léo encarou com preocupação. Antes que pudesse responder, o burburinho na entrada do salão fez todos virarem a cabeça. Uma mulher deslumbrante acabava de chegar, vestido verde esmeralda, longo, justo na medida, e um sorriso que parava conversas no meio. Era ela. Virgínia. Zé congelou. O copo em sua mão quase caiu. A visão de Virgínia parecia uma miragem. Fazia tempo que ele não a via pessoalmente. Só fotos nas redes, rumores em sites de fofoca. Mas ali estava ela, mais linda do que ele se lembrava, cercada por algumas amigas, rindo como se fosse a dona do mundo. Ela também o viu. Não imediatamente. Mas após alguns passos, seus olhos encontraram os dele do outro lado do salão. I'm so good. 2, 3. O suficiente para Zé sentir o chão sumir. Ela sustentou o olhar. E então, com a elegância que sempre teve, ergueu o queixo e desviou os olhos como quem diz: estou bem sem você. Zé virou de costas, engolindo a seco. Você está bem? Cara, perguntou Léo. Preocupado. Não sei. Acho que não. Perfeito. Vamos continuar com o capítulo 4 da história fictícia no mesmo salão, com Zé Felipe enfrentando a presença inesperada de sua ex-mulher Virgínia em uma festa. Ao longo dos próximos capítulos, a narrativa vai aprofundar o passado deles, os sentimentos atuais, os conflitos e um reencontro decisivo. Zé não se lembrava do gosto amargo do uísque ser tão intenso. Talvez fosse a lembrança. Talvez fosse o coração apertado. Ele virou o copo de uma vez e pediu outro. O salão estava cheio, mas parecia vazio agora. Era como se tudo ao redor tivesse ficado em segundo plano. Só ela permanecia nítida em sua visão, mesmo de longe. Virgínia dançava com as amigas, tirava fotos, dava risadas altas. E aquilo doía. Doía porque aquele sorriso, um dia, era só dele. Você precisa relaxar, disse Léo. Não deixa isso te dominar. Ela está tão... Bem menos, respondeu Zé, sem tirar os olhos dela. E eu? Tô aqui, parecendo um moleque perdido? Você ainda ama ela? Zé suspirou. Acho que nunca parei. Entre um gole e outro, vieram os flashbacks. O casamento deles havia terminado de forma silenciosa, mas dolorosa. Não houve escândalo. Não houve traição. Só distância. A rotina matou o romance. Zé estava sempre em turnê. E Virgínia, envolvida com projetos, redes sociais, eventos. Quando se viam, já não se reconheciam. Começaram a brigar por coisas bobas. Depois, nem brigavam mais. Apenas se evitavam. A gente se perdeu. Ele havia dito no último jantar. E nem sei mais como te encontrar. Ela não respondeu. Apenas segurou sua mão e chorou. 2 dias depois, ela saiu de casa. Zé respirou fundo e decidiu fazer o que não queria. Atravessou o salão. Cada passo era uma batalha entre o orgulho e a saudade. Quando chegou perto, ela já o havia notado. As amigas dela se afastaram sutilmente. Virgínia virou-se para ele, erguendo uma taça de espumante. Não esperava te ver aqui, ela disse. Num tom neutro, também não esperava você. Um silêncio incômodo se instalou. O tipo de silêncio que só 2 pessoas que já se amaram conseguem compartilhar. Você está bem? Perguntou ele. Tô. E você? Tentando. Ela sorriu de canto. Um sorriso triste. Que bom que veio menos.
completou ela. A festa precisava de um pouco de verdade. A banda começou a tocar uma versão acústica de uma das músicas de Zé, uma antiga, que ele escreveu para ela quando ainda estavam juntos. Virginia sorriu. Surpresa! Essa é nossa música. Zé não respondeu. Apenas estendeu a mão. Me concede essa dança? Ela hesitou por um momento, olhou ao redor, e então colocou a taça sobre a mesa. Sua mão encontrou a dele, e juntos caminharam até o centro do salão. A dança foi lenta, íntima. Ninguém ousou interromper. Todos os olhares se voltaram para eles, mas nenhum dos dois parecia se importar. Era como se o tempo tivesse voltado. Eu sinto sua falta menos, disse Zé. Baixinho, eu também menos, sussurrou. Ela. Mas isso não muda o que aconteceu. Talvez a gente precise escrever outro final. Novo cômico. Ela o encarou nos olhos. Séria, você acha que ainda existe a gente? Eu nunca deixei de acreditar. A dança terminou, mas os olhos de Zé e Virginia ainda estavam conectados. Era como se o corpo dissesse o que as palavras ainda não conseguiam. Ao fim da música, um tímido aplauso ecoou pelo salão, e os dois se separaram com um pequeno sorriso. Eu preciso de um ar, disse ela, suavemente, e foi em direção ao terraço. Zé hesitou, mas decidiu seguir. O terraço era silencioso, iluminado apenas pelas luzes da cidade ao fundo. Virginia apoiou-se no parapeito de vidro, olhando para o horizonte. Ele parou atrás dela, sem tocar, apenas respeitando o espaço. A vida seguiu, Zé, disse ela. Mas, tem parte mim que ainda se prende a tudo que vivemos. E por que não tentar de novo? Antes que ela pudesse responder, uma voz masculina surgiu atrás deles. Tá atrapalhando a conversa? Zé virou-se lentamente. Era Rafael, o novo namorado, ou algo parecido, de Virginia. Alto, elegante, e com um sorriso de desafio no rosto. Não sabia que você vinha, Zé Felipe, disse Rafael, com um aperto de mão forçado. Mas já que tá aqui, aproveita a festa. Só não esquece que o passado é passado, né? Zé não respondeu. Apenas olhou para Virginia. Ela estava visivelmente constrangida. Eu só vim conversar. Não se preocupe, disse Zé, contido, mas com um maxilar trincado. Claro, respondeu Rafael. Só lembrando que hoje ela volta comigo. Zé não aguentou. Seu olhar ficou firme. Cara, ninguém leva ninguém. Ela tem voz, e eu conheço bem mais do que você imagina. Rafael se aproximou. Ameaçador. Tá querendo causar? Virginia se colocou entre os dois. Chega. Rafael, por favor, volta para dentro. Eu resolvo aqui. Rafael olhou para ela, depois para Zé, e se afastou. O silêncio voltou. Denso. Você está com ele? Perguntou Zé, sem rodeios. Estamos. Tentando. Mas não é o que você pensa. Você ainda ama ele? Ela demorou a responder. Não do jeito que amei você. Zé voltou para o salão, mas não conseguiu mais sorrir. As palavras dela martelavam em sua cabeça. Não do jeito que amei você. Era um consolo, uma esperança, ou apenas um lamento. Léo o encontrou sentado em um sofá, isolado. Tá pálido, cara. O que aconteceu? Nada. E tudo ao mesmo tempo? Você está se enganando, Zé. Essa mulher ainda está na sua alma. E na dela, mas tem outro cara. E eu fui embora. Eu deixei ela sair da minha vida. Mas ela ainda não foi embora de verdade, disse Léo. Você viu no olhar dela. Todo mundo viu. Zé ficou em silêncio. Levantou-se e pegou o violão, que estava encostado no palco da banda. O que vai fazer? Perguntou Léo. O que eu sei fazer melhor. Subiu ao palco sem anúncio, sem aviso. Pegou o microfone, afinou o violão e falou. Essa música é antiga e nunca foi gravada, porque só fazia sentido para uma pessoa. Hoje, eu decidi tocar ela aqui, do jeito que ela nasceu, com o coração aberto. A melodia era simples, mas carregada de emoção. Os versos falavam de promessas que não se cumpriram, de noites em claro pensando em alguém, de como é difícil viver quando a ausência ainda ocupa espaço demais. No refrão, ele cantou. Você saiu da casa, mas ficou no travesseiro. E toda noite eu durmo, abraçado ao desespero. Diz que é tarde. Mas se eu chegar agora, será que ainda abre a porta? Virginia, no canto do salão, chorava em silêncio. Rafael olhava, incomodado, e acabou deixando a festa. Ao final da música, Zé não disse mais nada. Desceu do palco e foi até o bar. Pegou sua jaqueta e caminhou em direção à saída. Mas, antes de atravessar a porta, uma mão segurou seu braço. Era ela. Espera. Zé virou-se devagar, sentindo a mão de Virginia ainda em seu braço. O salão estava quieto atrás deles, como se todo mundo tivesse parado só para assistir o que viria a seguir. Por que você me fez isso? Perguntou ela, com os olhos marejados. Por que deixou tudo acabar daquele jeito? Fundo,
Eu não sabia como lutar por nós sem machucar mais. Estávamos nos perdendo. E eu fiquei com medo de te arrastar para um abismo, e você acha que não doeu me ver sair da casa em que a gente sonhou junto? A cada peça de roupa que eu dobrava, cada foto que eu guardava, era como arrancar uma parte de mim. E mesmo assim, você não tentou me impedir. Zé baixou os olhos. A vergonha que carregava pesava mais do que qualquer tristeza. Eu pensei que te deixar ir era um ato de amor. Hoje eu vejo que foi covardia. Virginia respirou fundo, tentando se recompor. Eu me sinto perdida com esse novo cara. Ellerbaum me trata bem, mas não tem brilho, não tem verdade, não tem aquilo que ardia quando eu te olhava. Zé se aproximou. Então olha para mim agora. Ela ergueu o rosto. Os dois se encararam. E naquele momento, todas as palavras não ditas, os abraços que faltaram, os beijos suspensos, estavam ali, entre eles, vivos. Mas antes que pudessem se tocar, um grito veio de dentro do salão. Pessoal, alguém chama. O SAMU, os dois correram para dentro. Um dos garçons estava caído no chão convulsionando. Várias pessoas gritavam. Algumas choravam. Zé imediatamente se abaixou e tirou a jaqueta, colocando debaixo da cabeça do rapaz. Virginia ajoelhou ao lado, tentando acalmá-lo. Ele está respirando, gritou alguém. Mas tá ficando roxo. Ele é epiléptico, disse uma moça, desesperada. Tem remédio na mochila dele? Acho! Zé correu até a entrada, pegou a mochila do rapaz e revirou até encontrar a cartela de comprimidos. Voltou correndo, enquanto a ambulância já havia sido chamada. Minutos depois, os paramédicos chegaram e assumiram o controle da situação. O garçom foi estabilizado e levado ao hospital. O salão, agora, era só silêncio e tensão. Virginia olhou para Zé. Você salvou a vida dele, Zé. Balançou a cabeça. Eu só reagi. O mundo já está cheio de gente que vira as costas quando as coisas ficam difíceis. Virginia respirou fundo, emocionada. É por isso que eu me apaixonei por você. Os dois ficaram em silêncio por longos segundos. O clima, antes romântico, agora era um misto de emoção, fragilidade e esperança. Vamos sair daqui? Perguntou ela. Zé assentiu, e os dois saíram, de mãos dadas, deixando o salão para trás. Zé e Virginia entraram no carro em silêncio. Não havia música, apenas um tipo raro de entendimento que só existe entre duas almas que já se conhecem profundamente. Para onde você quer ir? Ele perguntou. Ela olhou pela janela por alguns segundos. Depois virou o rosto lentamente para ele. Lembra do lago onde você me pediu em namoro? Zé sorriu, nostálgico. Claro que lembro. Eu tremi igual vara verde. Vamos para lá. Ele apenas assentiu e ligou o motor. A viagem foi curta, mas cheia de lembranças. Ao chegar, o céu já estava repleto de estrelas, e a brisa leve da madrugada tocava os cabelos dela como se o universo quisesse participar daquele reencontro. Sentaram-se à beira do lago. Antes, havia um pequeno pier de madeira. Aqui você me disse que não tinha certeza de muita coisa, mas tinha certeza de mim, lembrou ela, com os olhos cheios d'água. Zé encarou. E eu ainda tenho. Ela suspirou, lutando contra as emoções. A gente pode ter errado ou se perdido, se machucado a mais. Eu nunca encontrei ninguém o que encontrei em você, e nem procurei de verdade. Talvez por medo de te esquecer, Zé se aproximou. Eu passei meses tentando te arrancar do peito. Fiz música, viajei, me distraí, mas tudo levava de volta para você. Ela chorava. Ele também. Eu sinto falta até das suas manias chatas, disse ela, até do jeito que você cantava alto no banho. E eu sinto falta de como você segurava minha mão quando eu estava nervoso antes de entrar no palco. Ninguém nunca me acalmou como você. Eles se abraçaram. E foi um abraço de alma, forte, sincero, daqueles que não querem soltar nunca mais. Sentados ali, com um silêncio como testemunha, os dois falaram por horas. Riram, choram, pediram desculpas. Assumiram erros. Foram honestos como não eram. Havia muito tempo. Eu não sei como seria voltar, disse Virginia. O mundo vai falar. A internet vai julgar. A gente tentou esconder da opinião dos outros, e perdemos um ao outro. Chega disso, ela o olhou fundo nos olhos. Você quer mesmo recomeçar? Zé segurou as mãos dela com firmeza. Quero casar com você de novo. Mas, dessa vez, por livre escolha, não pela empolgação. Por amor consent. Ela sorriu. Então promete que se a gente brigar você não vai sair pela porta. Vai sentar e conversar. Prometo. E você promete que sei, e me perdoar. Vi me dei quen e su. Prometo. E ali, à beira daquele lago, sem testemunhas, sem câmeras, sem maquiagem, eles se beijaram. Um beijo maduro, intenso, de dois que já se perderam,
e agora se encontravam de novo menos como duas peças únicas, de um mesmo quebra-cabeça. 2 meses depois, o mundo soube, não pela imprensa, não por nota oficial, mas por uma foto publicada por Virginia. Ela e Zé Felipe de mãos dadas, sorrindo, na varanda da casa onde tudo havia começado. A legenda era simples. Às vezes, o amor só precisa de tempo e coragem. Os comentários explodiram. Críticas, elogios, emoção. Mas nada importava mais, porque agora, estavam prontos. Zé escreveu uma nova canção, lançada de surpresa. Vou ter pré-caça. Se a vida te levou de mim, eu agradeço por te devolver. Amor não é o que começa fácil, é o que luta para permanecer. A música estourou nas paradas. Mas, mais do que isso, se tornou o hino de uma segunda chance. Um lembrete de que o amor verdadeiro pode até se calar por um tempo, mas nunca se apaga. Num domingo qualquer, no mesmo lago onde tudo começou e recomeçou, Zé e Virgínia caminhavam com as mãos entrelaçadas. Ele parou, se ajoelhou e tirou uma aliança do bolso. Agora vai ser diferente. Eu não quero só você no meu corpo, quero você na minha vida inteira. Virgínia sorriu, emocionada. Sim, 1000 vezes sim. E dessa vez, não foi o fim, foi só o começo de um amor que aprendeu a crescer com a dor, a se curar com o tempo e a florescer de novo.